Muito bem, gente. Então, hoje a gente começa a terceira aula do curso de agrupamento com Python. Vamos seguir as mesmas regras aí das vezes passadas, tá? Então, eu vou pôr aqui a presença no chat. Então, vou pedir para todo mundo que estiver aqui só escrever seu nome e dar um Enter, para a gente computar a presença depois. Do mesmo jeito que a gente tem feito, vou pedir para quem tiver perguntas e tudo mais, vai colocando no chat e eu vou fazendo meio de campo aqui com o Sidney. A gente vai respondendo conforme as perguntas forem juntando, dependendo do tópico, né? A gente vai atendendo aí as perguntas de vocês, tá bom? Não se esqueçam, o Sidney, eu acho que vai mostrar de novo hoje o teste que ele está pedindo para todo mundo fazer, tá? Quer colar no chat já o link, Sidney, para o pessoal? Não, vou colar no final, que aí eles não esquecem. Ah, você vai fazer um suspense, né? No final eu colo, que aí já responde depois da aula. Então tá bom. Então fiquem à vontade, pessoal. Sidney, somos todos ouvidos. Vou sair daqui, mas estou aqui quietinho, tá? Já. Obrigado, professor. Eu vi que já temos 26 pessoas participando lá do Close. Muito obrigado para todo mundo. Mas a gente ainda está longe da nossa meta de 60, hein? Então, vamos responder o Close hoje ainda. Tá. Voltar a pegar a nossa agenda aqui. Antes de tudo, pedir desculpa pelo barulho de fundo. Acho que vocês vão ouvir um motor de fundo de vez em quando. É que meu ar-condicionado é bem velhinho e eu preciso que pelo menos 60 pessoas respondam o Close para eu conseguir dinheiro para trocar ele, tá? Então, por favor, responda o meu Close. Nós estamos na terceira aula. Hoje a gente vai falar de TF-DF, LSA e começar a falar do caminhos e Agglomerative Clustering, que são métodos não supervisionados de aprendizagem de máquina. Já vai ter a nossa primeira quebra de contrato, porque eu prometi que a gente ia usar nessa aula o BR-Walk, mas eu fiz uns testes aqui, como ele é muito grande, fica lento, então eu ia ficar mais tempo esperando do que falando e fazendo o teste. Então a gente vai continuar no Por Simplicent, usando ele de exemplo, e fica de lição de casa para vocês fazer a mesma coisa que a gente vai fazer no Por Simplicent, fazendo no BR-Walk. Beleza? Não, vaquinha online não, eu quero que respondam Close. Muito importante. Já tem estatística sobre a acurácia de previsão no Close? Eu tenho algumas, mas ainda tem poucos dados. Depois eu mostro para vocês algumas coisas de previsibilidade. Óbvio, palavras de função e palavras de conteúdo, palavras de função são mais previsíveis, mas aí são coisas muito óbvias. Achou mais difícil? Não, é só chutar, gente. Não tem que pensar muito. Essa é a ideia. É tipo Rio de Janeiro. Geralmente é janeiro, mas é só chutar. Não tem que se preocupar, não. Tá, vamos lá então. São 14h07. E hoje eu só preciso fazer um prólogo aqui, que eu não sei se todo mundo aqui conhece Word Embeddings. E aí, se vocês não conhecerem Word Embeddings, vocês não vão entender as minhas piadas e eu vou ficar chateado. O que são Word Embeddings? Essa imagem aqui é legal. Word Embeddings é uma forma de transformar palavras em números, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando textos e tentando transformar em números para usar dentro dos nossos algoritmos de aprendizagem de máquina. Ok? E essas palavras elas são codificadas em grandes vetores, e esses vetores são treinados, no caso aqui eu trouxe o Word2Vec, eles são treinados por uma rede neural que tenta encontrar relações semânticas entre as palavras. Ok?
Então, aí tem a famoso exemplo que vocês vão ver em qualquer lugar, que fala, se eu pego rei menos homem mais mulher, o próprio espaço vai falar que a resposta é rainha. Então ele consegue fazer algumas relações semânticas que só os humanos, teoricamente, conseguiam antes. Tá? Então, por exemplo, a distância entre as palavras, slow e slower, é equivalente a fast e faster. Tá? Isso são word embeddings. Para deixar um pouco menos teórico, só mostrar para vocês que a gente tem as Nuke Embeddings, repositório de word embeddings do Nuke. Aqui, o Nathan treinou num corpus grande aqui, ó, em 1 bilhão de palavras. Ele treinou vários modelos com várias dimensões. Então, decorem também essas dimensões. Eu vou falar de dimensões já já, que é a quantidade de itens no vetor que representam uma palavra. Então ele tem Word2Vec, tem FastTest, tem One2Vec, tem Glove, tem vários outros. Esses aqui são alguns principais que eles usaram aqui. E como que usa isso? É bem simples. Você baixa o arquivo, eu baixei o de 300 do Word2Vec Cebol, esse daqui, e coloquei para vocês aqui na nossa pastinha PLN Python. Então, a partir dela, deixa eu abrir o Colab que eu rodei agora há pouco. Eu não vou rodar ela porque demora uns 3, 4 minutos para importar o arquivo do Word2Vec, porque ele tem quase 3 GB. Mas aqui dá para vocês verem, ó. Dá um install no Gensim. Aqui eu já mostrei, abre o Google Drive, aponta lá para aquele TXT. E eu fiz uns testes aqui, perguntei para ele o que é mais similar que rapadura nesse corpus que é onde ele foi treinado. Aí ele retornou aqui, ó, mandioca, batata doce, baunilha, requeijão, margarina. Tá meio estranho, mas tudo bem, eu perdoo. A maioria, cachaça também tem mais a ver. Ele consegue encontrar relações semânticas, tá? De significado, de conteúdo, de contexto das palavras. Aí, seguindo o teste aqui, eu pedi para ele vir falar qual que é a similaridade entre rapadura e energia, e fiquei triste que ele falou que é só 0,10, eu achei que fosse bem maior, porque rapadura é energia, mas pelo menos rapadura com alegria melhorou um pouquinho, 0,16, mas isso aqui devia estar em 0,9, tá meio errado isso, mas tudo bem. Aí ele te diz também a distância, tá? Isso aqui é a distância dos cossenos. Então, ele pega de um espaço vetorial lá e calcula a distância entre o ângulo, né? Entre um array, entre um vetor e outro, para te dar essa distância. Então, a distância de rapadura e alegria é 0,83. E de rapadura e tristeza, a distância é maior, porque rapadura não gera tristeza, só gera alegria. Tá? É só para mostrar para vocês o que é Word Embeddings, caso alguém não saiba, que hoje tá bem na moda, eu diria. Mostrei. Isso aqui eu vou salvar lá na pasta também para vocês depois. Então, o Word2Vec já posso fechar, esse também eu já posso fechar. Esse aqui também eu posso fechar. Vamos focar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. As aulas estão sendo gravadas, o link eu estou atualizando o invite e também posso mandar por e-mail, se alguém não recebeu, se alguém não consegue acessar o invite, às vezes está no e-mail da USP, ninguém olha o e-mail da USP, vocês podem mandar para mim uma mensagem no privado que eu mando direto para vocês também. Tá? Tá, quem for chegando pode ir colocando o nome, tá? Põe o nome completo, que a gente pega depois. E... segunda aula mandou o link da pasta do Drive também. Eu estou atualizando lá no convite, mas eu mando também. Só me manda mensagem privada. Tá, então, por que eu contei essa história toda do Word2Vec e do Embeddings? Porque estava eu um dia numa aula do professor Tiago, e lá todo contente, achando que os Word Embeddings estavam revolucionando o mundo. E aí ele falou assim que
legal que a abordagem nova do WorldVec, das embeddings novas, era revolucionária realmente, mas que o que estava por trás disso, que é usado, né, que são os vetores densos, eles eram um conceito bem antigo, e que era usado desde o Egito Antigo. Tá bom, o Egito Antigo foi eu que incluí para ficar mais interessante, mas a ideia era essa, o resto é verídico. Aí, eu fui pesquisar e comecei a pesquisar e falar, tá, ok, o que são esses tais desses vetores densos, que é a base das word embeddings, tá? E cheguei no LSA, que é na Latent Semantic Analysis, ou LSA, para quem é ruim de inglês e não consegue pronunciar direito, que nem eu. O que é LSA? Se a gente pegar aqui do Wikipedia, serve. Então, lembra que eu falei que é coisa antiga? Olha só, no início dos anos 60 que o pessoal já estava estudando isso. Em 88, teve o primeiro paper de LSI. LSA e LSI são sinônimas, tá? Podem ser consideradas sinônimas. É que ela começou na área de Information Retrieval, como indexing, lá, Latent Semantic Indexing. E aí depois veio o Analysis, que é mais comum hoje a gente encontrar. O que é isso? É só uma forma de você extrair números em vetores de palavras, de um texto, de vários textos, e encontrar relações entre eles. E como esses vetores são muito, muito, muito grandes, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, é aplicada uma técnica chamada SVD, Singular Value Decomposition, que vai diminuir o número de dimensões. Lembra que eu falei das dimensões lá do WorldVec? 300 dimensões? Então, você diminui aquele grande vetor esparso em algo mais denso de N posições, que a gente vai especificar, e enquanto faz essa transformação de espaço, ele tenta manter as distâncias, manter o significado que foi aprendido, tá? O SVD ele é meio primo da PCA, não sei se vocês já conhecem, que é Principal Component Analysis, deve ter até aqui link para ela em algum lugar. Então, são métodos de transformação de espaço para você conseguir pegar um espaço muito grande e deixar ele mais simples de ser digerido por humanos, por exemplo. Não sei, estou inventando agora. Aqui tem até uma animaçãozinha legal de como ele é feito, tá? Mas eu não sei explicar direito, então eu só vou colocar a animaçãozinha. Mas olha que divertido. Então ele pega as palavras, os textos onde as palavras estão, e ele consegue fazer uma projeção, de um eixo para o outro. Então, se tiverem curiosidade, depois vocês acessem aqui e vejam as fórmulas bem assustadoras. Tá, vamos lá. Tudo começa... Criamos um novo notebook. Vamos continuar a partir do que a gente parou na outra aula, que foi usando o corpus por Simplescent. Deixa eu copiar ele aqui, que eu estou com preguiça de digitar. Copiar. Cadê o copy? Vai, céu inteira, então, vai. Colamos aqui. Importamos e vemos se ainda está usando. Beleza. Então, reservamos esse cara. Vamos continuar a trabalhar com ele. Antes dele, vamos fazer aqui uns textos nossos mesmo. Vamos fazer uns textos bem chiques, vai? Então, por exemplo, a educação é a constante descoberta da nossa própria ignorância. Vamos ver quem sabe quem falou isso. Chique demais.
Aí, como acabou a minha inspiração, a gente vai começar a colocar qualquer coisa. O rei roeu a roupa do rato. Sim, é mais legal. Do rato de Roma. O que mais a gente põe aqui? Algo que tenha palavras em comum, tá? Senão o exemplo não vai funcionar. Vamos colocar o rato de novo. O rato roeu... Para usar rato de cima, usar roeu de cima, roeu a rapadura. Aí vamos colocar aqui alguma coisa que linka com o primeiro. Vamos colocar aqui o rei não tinha boa educação. Aí usa a mesma palavra ali em cima. Tá? E vamos colocar aqui o rei de Roma estava de roupa. Nós vamos imprimir. Nós temos uma coleção de textos. Tá? A primeira coisa para fazer uma análise de LSA ou qualquer outro tipo de análise é a gente transformar palavras em números. Uma forma bem antiga de fazer isso é o famoso bag of words, ou sacola de palavras. Como funciona isso? Para cada palavra aqui, que aparece em cada texto, a gente conta 1 ou 0. Vou replicar aqui. Como eu estou com muita preguiça, eu vou deixar 2 fáceis aqui de testar. Tá? Vamos fazer como se fosse uma análise bem rápida aqui. Vamos fazer isso em texto, vai? Brincar um pouco de Markdown. Então, a gente tem as palavras, temos a palavra, nós temos o texto 1 e temos o texto 2, certo? Aqui é uma sentença, mas perdoa aí a licença poética, finge que é um texto. Então, nós temos o... Aparece no texto 1? Aparece. Aparece no texto 2? Aparece. Rato. Aparece no texto 1? Aparece. Aparece no 2? Não. Roeu. Aparece no 1? Sim. Aparece no 2? Não. Aparece no 1, não aparece no 2. Rapadura. Aparece no 1, não aparece no 2. Já está indo lá em cima. Rei. Aparece no 2, não aparece no 1. Não. 01 também. Tinha, 01. Boa, 01. Ops. Educação, 01. Para isso aqui ficar bonitinho e a gente conseguir enxergar, a gente pode usar o esquema de tabela do próprio Markdown. Se você colocar um pipe aqui, isso resolve. Aqui, isso é legal. Se você apertar Shift e Alt e para baixo, você consegue selecionar várias linhas ao mesmo tempo. Tá? Então você pode colocar aqui o pipe, ir para frente com Ctrl, um pipe, para frente com Ctrl, outro pipe e outro pipe. Aí economiza um pouco de dedos. Ele ainda não fez uma tabela porque ele está esperando que eu fale para ele que vai ter uma divisão aqui. Vamos ver se agora vai. Temos uma tabelinha. Então, isso aqui é um bag of words dessas duas sentenças, desses dois textos. Tá? É uma forma da gente transformar textos em números em um contexto bem específico. Só que ele é bem fraquinho, tá? Ele é bom para algumas coisas, tipo, as primeiras classificações de spam de e-mail eram usando bag of words. Classificar o assunto, o tópico de um texto, ele consegue classificar bem também, porque palavras do mesmo contexto tendem a aparecer sempre na mesma companhia. Ok? Tudo bem até aqui, então? Simplesmente convertemos os dois textos em um dicionário de palavras e colocamos um número para cada um deles. Beleza? Deixa eu ver se vocês ainda estão acordados no chat. Link. Para textos pequenos como tweets, a bag of words poderia ser uma estratégia ruim se ele for muito grande? É que hoje, depende da sua tarefa. É o que eu falei, se só for classificar
os tweets em 3, 4 classes, pode ser útil, pode funcionar. Mas tem estratégias melhores hoje para se usar aqui o Bag of Words. Tá? Além dela, tem estratégias melhores. Eu acho que embeddings nesse caso ajudam. Eu acho que a minha resposta é essa. Tem melhores. Sempre é bom testar, depende da sua tarefa. Tá, vamos seguir. Só que vocês viram o trabalhão que deu para fazer isso aqui na mão, né? A gente tem quem faça isso para a gente automaticamente, que é o sklearn. Cadê minha cola? Aqui. Esse cara é o texto, vai para cima. E nós temos um código aqui embaixo. No sklearn, a gente tem um negócio chamado count vectorizer. Então, sklearn ponto. Aí é feature extraction. Olha só, a gente já está num agrupamento do sklearn que é para extrair features, extrair medidas de textos, nesse caso. E a gente vai importar o count vectorizer. Poxa, por que de vez em quando ele vai tão bem, de vez em quando ele não me ajuda? Vectorizer. Aí, agora a gente pode voltar ao texto grande. Coloca ele aqui para baixo. Porque agora o sklearn não tem preguiça como eu. E a gente vai falar para ele assim, a gente cria um count vectorizer. E a gente passa o texto para ele. Então, vamos chamar aqui Bag of Words é igual a v.fit transform. Vocês vão ver que a maioria das coisas do sklearn você tem que fazer esse fit transform, é onde ele aplica tipo um faça. E vamos passar aqui os texts. Certo? E vamos mandar imprimir o Bag of Words direto. Bag of Words. Aí, o que ele está reclamando? From sklearn, count vectorizer. O que eu errei aqui? Count vectorizer. Sklearn, feature extraction. Ah, faltou um ponto text, foi mal, hein? Por isso que ele não deu autocomplete para mim. Count. Você viu que nem sempre o problema é ele. Geralmente o problema é a gente. Isso daí. Count vectorizer. Ah, imprimiu algo que não diz muita coisa pra gente, que é uma matriz esparsa. Então, a gente não gosta de ver matriz esparsa. Tem um método no Bag of Words aqui, que é o toDense, que vai criar uma matriz mais densa. São os vetores densos, os famosos vetores densos. Notem que ele fez a mesma coisa que eu fiz aqui para cada palavra. Ó, aqui a gente já dá para ter uma dica que 2 é uma palavra que apareceu 2 vezes. Então, e num texto só. Então, possivelmente é o D aqui, ó. De roupa. Vamos colocar de roupa de rato. Virou 3. Mas tem um jeito bonitinho da gente visualizar isso, que é o seguinte, usando o Super Pandas. Tá, tem um outro método aqui no V, que é o getFeatureNames, que são as palavras que ele usou. Então, a gente criou o count vectorizer, demos o fit transform nos textos, e ele deu para a gente a matriz com a Bag of Words, e deu para a gente a lista das palavras que são aqui, cada uma das coluninhas, tá? Então, a 1, 2, 3, 4 é o D. 1, 2, 3, 4 é o D, ok? Mas eu falei que tinha um jeito mais bonito de visualizar. Vamos para ele. Que é o seguinte, a gente cria um data frame aqui, pd.dataframe. O que é que a gente vai passar para ele? A nossa Bag of Words.toDense, que é aquele arrayzão que ele printou lá em cima. E vamos passar para ele os nomes das colunas. Então, a gente fala que o nome das colunas do Pandas vai ser uv.getFeatureNames.
Isso vai funcionar? Vamos ver. DF1. Quase. Faltou importar o pandas, né? Import. Eu não tinha importado o pandas aqui em cima? Importei o pandas. No atributo data frame. O que ele está me xingando? pd.dataframe. Vamos ver o que eu errei dessa vez. Hoje eu não acendi a vela para os deuses das demonstrações, vocês viram, né? Pandas, ponto. Maiúscula minúscula, pessoal. Maiúscula minúscula, maiúscula minúscula. Dataframe é com F maiúsculo, ok? Temos aqui o nosso dataframe para visualizar. Então, temos lá o D no documento 4. Tem uma forma melhor também de visualizar isso, que é o seguinte. A gente pode pegar aqui no DF1, texto. Lembra que a gente pode atribuir? E a gente tem a lista dos textos deles, não temos? Aí ficou mais legal. Então, por exemplo, o rei não tinha boa educação, temos tinha, temos rei, temos não, temos educação e temos boa. Temos um bag of words montadinho, pronto para ser utilizado. Então, o que você aplica aqui nesse conjunto de sentenças, a gente pode aplicar já no por Simplicent ou no BRWAC. Ok, vamos ver agora. O que vai aqui eu mostrar? Importante. Notou que ele jogou fora minhas palavras com uma letra? Dependendo do que você vai fazer, isso vai ajudar, né? Tipo, vai jogar fora números, letras e etc. E pode ser que ajude seu modelo a ficar mais rápido, mais leve e tal. Mas eu sou chato e eu gosto de usar as palavras todas. Por exemplo, um que é um verbo, não vai aparecer aqui, ele vai jogar fora. Como eu faço para fazer ele me obedecer e colocar, respeitar e pegar todas as palavras, inclusive as de uma só? Então, a gente pega esse cara aqui. E na hora que a gente vai criar o count vectorizer, a gente vai passar para ele um parâmetro que é o token pattern. Esse token pattern vai ser uma regular expression. Expressão regular é uma coisa muito legal. Vou mostrar um site bem bacana para vocês. Não tem que ter medo dela. Mais /B. A princípio isso aqui parece assustador, mas não é. Tem um site bem legal chamado regec101.com. Acho que era isso. Então a gente coloca aqui o doce preferido do Sidney é a rapadura. Pronto. O que lá está falando? Tem um /W. Você coloca um /W mais aqui, ele já vai te pegar as palavras. Notou que ele não pegou o E? Para isso serve o... Vou fechar a aula 2 aqui. Essa aqui vai ser a nossa aula 3. Para não me perder. Tá vendo esse U aqui no início? É para falar para o Python que esse cara é o Unicode, que ele tem que aceitar os acentos também. Aqui, você faz isso aqui, Unicode. Pronto, resolvido o U. Pegou cada uma das palavras. E aquele B no início /B no final é mais um reforço. Então, por exemplo, se eu estou precisando aqui do, notou que tem do no início, do no final e do no isolado. Se eu coloco um /B aqui no início, eu vou pegar tudo cujo B é boundary aqui, ó, word boundary. É tudo que tem a divisão da palavra e tem o do em seguida.
Só que ele pegou o doce. Então, se você coloca o do no final, o B no final também, ele vai pegar somente aquilo mesmo, está reforçando. Então, ele quer uma palavra, Word, que tenha pelo menos uma palavra, B/B com Unicode. Bem sossegado, né? É isso aqui que ele está falando, ó. Então, se você tiver alguma outra forma de pegar os seus tokens dentro do seu texto, você consegue passar para ele a forma como ele vai tokenizar isso. Vamos ver como ficou? Aí eu quero também o Feature Names, para ter certeza que ele vai respeitar. Ó, agora nós temos A, nós temos O, nós temos o E. Beleza? Vamos usar a partir disso. Deixa eu ver no chat de novo. Ó, alguém já tinha falado do F maiúsculo ali, você viu, né? Mas tudo bem, é legal sofrer. É divertido. Presença, presença, presença. É só mandar o nome na presença. Tá tranquilo. Então vamos seguir. Tá, até agora nós temos uma forma de representar as palavras. Cada palavra virou um grande array. Deixa eu autorizar alguém aqui. Permitir. Cada palavra agora é representada por um array. Em quais textos ela apareceu, tá? Mas isso ainda é estranho. Por exemplo, o 3 aqui do D, ele não diz muita coisa. As palavras de função geralmente não dizem muita coisa sobre o texto em si. Então, o fato de ele estar com dia aqui, esse 3 em relação a esse é uma relação de grandeza muito grande. Então, inventou-se o TF-IDF. O que é o TF-IDF? É uma forma de você dar mais valor para as palavras que aparecem menos em todos os textos. Tá? Então, vamos para o TF-IDF. TF-IDF. Ver se tem alguma figurinha legal para gente. Acho que essa aqui é legal. Basicamente, ele é uma fórmula que ele pega a frequência do termo, que é aquilo que a gente está fazendo, que é quantas vezes o termo apareceu naquele documento, e ele multiplica, pelo inverso, pela frequência inversa daquele termo nos documentos. Então, um termo que aparece muito em vários documentos, ele vai ser penalizado e vai ter um valor menor. Por exemplo, aqui, vamos pegar um que aparece em vários. Poxa, meu exemplo está pequeno, mas tudo bem. Era mais o D que era para aparecer em vários, o O, cadê o O? O O aparece em vários, cadê? Ah, tô olhando no lugar errado. Aqui o O. Tá lá pro final, mas tudo bem. Vocês entenderam, aqui tem um. Aqui, essa é a coluna do O. Então, se o O aparece muitas vezes, ele vai ser penalizado e a gente vai ter valores maiores para as palavras que aparecem menos em todos os textos. Como que a gente faz isso? A gente, da mesma forma que a gente tem aqui um vectorizer, a gente tem um PFDF vectorizer. Vamos ver se é verdade. Vectorizer. Então a gente joga esse cara para cá também. E o resto, teoricamente, é igual. Vamos colocar isso no Pandas para ficar mais fácil de ver? Então, nós temos aqui o Bag of Words, temos as columns, temos o V e os textos. Eu acho que é isso mesmo.
que a gente pode ver aqui? Palavras que aparecem pouco, sei lá, constante. Constante aparece pouco, tá? 0,32. Cadê o nosso O, que aparece mais? Tá com um valor menor. É que assim, gente, meu corpinho aqui é um impacto grande, tá? Mas dá para ver que ele tá aparecendo menos. Se tivesse, tipo, sei lá, 500, 600 documentos, aí isso aqui ia beirar o zero aqui no O. Mas dá para ver que em outros, Roma 35, roupa 35. É um peso, é a mesma coisa que o bag of words, só que com um peso distribuído pela própria frequência daquele corpus. Ok. Legal. Então vamos seguir. O que a gente pode fazer com isso agora? Uma vez que eu já tenho uma forma de representar os textos como números, a gente já pode aplicar. Tá, isso aqui é um vetor esparso. Ele está pequenininho, está cabendo na tela, porque nosso corpinho aqui é bem pequeno. Tá? Mas vamos fazer isso no por simplicente, só para a gente ter uma comparação. Então, ele já tem ele carregado, é o DF, né? Sidney, Oi, perdão. tem uma pergunta interessante do Nelson no chat. Você consegue ver aí? Vamos lá. Nelson, o peso é calculado sobre o corpus ou sobre a frase? Porque tem palavras com pesos diferentes em frases diferentes. O peso ele é calculado por documentos, tá? Então, é que no meu caso, cada documento é uma frase. Mas imagina que aquilo ali, cada sentença daquela seria um documento diferente. Então ele pega aqui a frequência nos documentos, em todos. Então, por exemplo, o D, o DA, o A é algo que vai aparecer em todos os documentos. E aí ele inverte isso para aplicar e multiplicar pelo termo que aparece em um documento específico. Não sei se eu expliquei, deixa eu ver. É sobre o corpus, não é sobre a frase, sendo mais diretos, mais direto. Palavras com pesos diferentes em frases diferentes. Rei, vamos pegar para ver? Cadê o rei aqui? Então, nessa frase, o rei roeu a roupa do rato de Roma está com 0,29 e ele apareceu uma vez só. E aqui está com 0,21 e ele apareceu. Interessante mesmo. E eu acho que tem a ver com log, tá? A fórmula não é meu forte aqui. Mas ele pega o número de vezes no documento, deveria ser 1. Legal, vou estudar isso. Respondo para vocês via e-mail. Concordo que é estranho. Volta aqui. Teoricamente, aqui é 1 e a frequência do rei é a mesma do corpus inteiro. Então, o valor deveria ser igual. Ele está próximo, mas não está igual. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com aquela transformação do log lá. Mas é uma pergunta legal, eu vou ver. Tamanho da frase? A princípio não, pelo menos ele não diz isso na fórmula. A frequência do x dentro do texto é 1, dentro de 1. Total do número de documentos e o número de documentos contendo. Pela fórmula em si, não parece ser isso.
tem outros detalhes, né? Assim, essa implementação que eu estou usando do TF-DF é do Scalern. Então, pode ser que o TF-DF padrão dele utilize algumas melhorias, alguns tunnings, né, que a gente fala lá de Scalern. Ele tem uma pancada de configurações aqui, ó. Decode, strip accent, lowercase, preprocessor. Pode ser que tenha alguma configuração aqui que mude a forma como ele faz o cálculo, tá? Que não é Sidney, existe algumas variações da forma de calcular TF e DF. Uma delas, por exemplo, ela faz o log da frequência também, direto. Não só o log nos documentos. Exato. E alguns deles também usam algumas técnicas de suavização para evitar discrepâncias muito grandes nos dados. Então, essas pequenas variaçõezinhas podem dar resultados diferentes, tá? Bacana. Exatamente qual é que está sendo usado aí. Boa. Legal. É algum tuning a mais aqui para se fazer, tá? Geralmente, eles colocam o default como sendo o melhor possível para vários ambientes, para vários cenários, tá? Mas eu gostei da pergunta, não tinha parado para prestar atenção nisso. Eu sempre olhava o número e falava, tá legal, e ia para adiante. Isso com grandes quantidades de dados não se tornaria irrelevante? Depende, tudo depende de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que aqui realmente deu uma diferença grande porque é bem pequenininho, né? Talvez com muitos isso aí vai diminuindo. Mas vale a pena ver isso que o professor Thiago falou. Que a fórmula tem alguns tunnings, tem algumas formas e algumas pequenas diferenças no cálculo. Mas, resumidamente, a grosso modo, na nossa super, hiper introdução de alto nível, o TF-DF é uma forma de você dar um peso para a palavra dentro daquele texto e vendo o quanto aquela palavra é rara dentro do corpus inteiro. Beleza? Tá, vou seguir. Então, a gente pegou aqui o por simples sense, nós temos as nossas sentenças, vamos aplicar agora, da mesma forma que eu apliquei no text, vamos aplicar aqui. A gente aproveita e já vê se tem alguma diferença, se muda. Então, eu posso copiar o TF-DF Vectorizer aqui. O que a gente vai mudar? Em vez de textos aqui, vai ser DF e o sentence text. Vamos ver se isso vai resolver. Senão a gente volta e arruma. O que ele está xingando agora? Olha o nosso famoso NaN aqui de novo. Meu Deus. Vamos lá. Vamos tirar esse NaN. Como da outra vez a gente transformou em zero, dessa vez vamos remover com o drop, beleza? E aqui tem uma coisa legal. Uma outra forma de você encontrar os NaNs dentro do Pandas. Uma forma, eu tinha feito da última aula com o NumPy, se não me engano. Aqui dá para fazer direto também. Você pode colocar assim, ó, sentence text, com query, né? Ponto .isna. Só que só isso não funciona. Deixa eu ver se vai funcionar. Só isso não funciona. Você tem que colocar aqui vírgula e falar para ele o engine, não sei, engine que vai rodar isso é o Python. Aí ele funciona. Lembra daquela nossa 2060 famigerada? Outra forma bem divertida de encontrar NA dentro do Pandas. Essa eu achei muito legal. Se você colocar aqui sentence text diferente de sentence text, ele retorna. Porque, teoricamente, o NA é sempre diferente de qualquer coisa. Então, você coloca, é diferente dele mesmo e ele traz.
Vocês podem chamar isso de gambiarra, pode chamar de hack, mas é divertido e funciona bem. Eu falei que a gente vai dar o drop, então a gente tem aqui o df.drop.na. Esse cara eu tenho que atribuir no df igual a df.drop.na. Vamos ver se ele sumiu. df.query sentence text diferente de sentence text. Beleza? Sumiu, não temos mais. Agora tem que rodar esse negócio. Vamos ver. Bingo, temos um array grandinho. Quer ver o tamanho do array? Tamanho. Vou colocar aqui len dos nomes. E vamos colocar os nomes também. Tem 11.000 colunas, tá? 11.700 colunas, que são todas as palavras que aparecem no corpus por Simplicent. E aqui ele colocou um númerozinho para cada um deles. Tá, vamos seguir. O que a gente fez até agora? A gente pegou por Simplicent, colocamos ele num TF-DF vectorize e temos uma matriz gigante com 11.000 colunas, uma coluna para cada texto. Falei errado, não é para cada... Não, é para cada palavra, tem razão. Uma coluna para cada palavra e uma linha para cada texto. É isso? Deixa eu voltar agora que eu me confundi. As colunas são palavras e as linhas são os textos. Só para conferir, vamos colocar um shape nele. Offwords.shape. Ficou bem próximo. Eu tenho 11.977 sentenças lá, ou textos aqui, no caso, documentos. Vamos chamar de documentos para ficar genérico. Tá. Aqui a gente já está com 90% do LSA pronto. O que falta? Aplicar o SVD que a gente viu lá, que é a técnica para reduzir esse espaço. Como que a gente faz isso? Usando o nosso sklearn de novo. E aqui a gente tem um pacote chamado decomposition, import, acho que aqui dentro tem o PCA, tem vários, tem o PCA, mas a gente quer o SVD. Truncate SVD. E aí a gente aplica, vamos criar um SVD, truncated SVD, e que a gente passa de parâmetro aqui para ele, o número de componentes, que seria o número de dimensões. Lembra de 300 dimensões do WordVec? São quantas dimensões que ele vai reduzir isso? Então, a matriz original está com 11.715 dimensões, ou posições no array, e a gente vai dividir, a gente vai diminuir isso, vai reduzir isso para um número X de componentes ou de colunas, ou no caso da LSA, a gente fala muito de tópicos, tá? Então são dois, vou diminuir para 2 tópicos aqui. Deixa eu fazer primeiro, antes de fazer com por Simplicent, vamos fazer com o nosso menorzinho para ver se dá diferença. E é o texts, cadê você? Aqui. Bag of Words sobe. Nós temos aqui nossa matriz de textos. Esse aqui, que tamanho que está? Print.
bagofwords.shape. Temos 19. Vamos reduzir ele para 2 e ver o que acontece. SVD, número de componentes. E aí vamos dar um LSA, vai ser a nossa arrazão final, vai ser o svd.fit transform de sempre. Fit transform. E vamos passar para ele a bag of words que a gente acabou de criar lá em cima. E vamos mandar imprimir o LSA e ver o que acontece. Saída desse cara. Eu pedi para ele jogar em 2 colunas apenas, em 2 componentes apenas, em 2 tópicos. O que ele está fazendo aqui? Deixa eu printar os textos. Não, mais fácil. Vou usar o nosso Pandas para ajudar a visualização. Então, vamos chamar aqui de topics.df, que vai ser igual, a gente já sabe que é o nosso PD, data frame. Aqui a gente passa o nosso LSA e a gente passa as colunas para ele. Nesse caso são só 2, eu vou digitar porque vai de boa. Tópico 1 e tópico 2. Criei o tópico, agora eu posso colocar nele os textos para a gente calcular. Então, text vai ser igual aos nossos textos. E aqui eu posso mandar printar topics.df. Vamos ver como ficou. Vamos ver, duvido que você descubra onde é que eu estou errando. Olha que interessante. O primeiro, ele dividiu bem em 2 tópicos, dá para ver, ó. A primeira sentença, o primeiro documento nosso, ele claramente está no tópico 2. E as outras estão claramente no tópico 1. Com exceção dessa daqui, ó, que o rei tinha boa educação, ficou ali, ele jogou mais pro tópico 2, tá vendo? Do que pro tópico 1. Ok? Então a gente está extraindo aqui informação semântica para tentar agrupar e transformar. E já é uma forma de agrupamento que a gente vai. Será que a minha assistente do Google resolveu acordar? Já é uma forma de agrupamento, se a gente for pensar. Isso aqui também é uma técnica que a gente está criando clusters dentro do nosso dataset. Tá? Mas a gente vai melhorar isso ainda mais usando essas medidas que a gente extraiu e passar para um caminhos ou para um agrupamento hierárquico. Deixa eu ver o chat, faz tempo que eu não estou olhando o chat. F maiúsculo famoso. Ok, nada novo. Tudo bem até aqui? O que a gente fez? A gente criou um bag of words grandão. A gente usou o bag of words com o TF-DF. Na verdade, aqui, eu usei o count vectorizer, né? Vamos usar o TF-DF também. Fica mais legal. Copiei o cara de outro. Vou pegar esse daqui. Vou pegar esse, alterar mais fácil. E aqui, em vez de sentence text, eu quero os texts. Vamos ver se dá diferença. Eu acredito que não. Aqui nós temos o bag of words com TF-DF. E agora a gente aplica LSA nele. Mudou um pouquinho. Mas não muita coisa, tá vendo? Ele ficou mais indeciso no caso do rei.
Tá vendo que deu um empate técnico aqui? Então ele não sabe classificar se está no mais para o 1 ou mais para o 2. Os outros acho que melhorou um pouco. Ele conseguiu definir melhor, assim, se está no primeiro ou se está no segundo. Menos. Tá? Da mesma forma que a gente passou aqui 2 tópicos, a gente poderia passar 3, 4, etc. E aí ele vai tentar agrupar mais ou menos segundo o número de tópicos que a gente quiser. E isso aqui acaba sendo uma... Eu diria o avô vai dar word embedding, porque para cada palavra agora a gente consegue pegar um número, o quanto ela vale dentro desse tópico. A gente já chega lá. Vamos pegar e fazer teste primeiro no por Simplicente, que a gente estava acompanhando. Não, vamos ver esse primeiro. O que a gente faz, a grande mágica aqui? Se eu pego, vou criar um dicionário, porque aqui ele está mostrando por documento, certo? Então, cada documento ele me classificou em um tópico ou outro. Eu consigo recuperar isso agora por palavra. Como eu faço isso? Eu quero aqui o v.getFeatureNames, que a gente já viu em cima, que retorna todas as palavras. E eu vou criar um LSA Words, que vai receber. Vou criar um Pandas Data Frame. Agora não esqueço mais que o F maiúsculo. O próprio SVD, que a gente executou aqui em cima, ele tem uma propriedade aqui agora chamado Components. Com esse underline na frente mesmo, é bem estranho. Mas dentro dele ele tem o array de todas as palavras desse corpus. Então eu posso colocar para ele aqui column igual. A gente tem o dicionário, certo? LSA dit. Só que aqui ele vai criar, em cada coluna vai ficar uma palavra. E não é isso que a gente quer. A gente quer em cada linha uma palavra, tá? Que as colunas sejam os números, que sejam os vetores. Então a gente põe um ponto T aqui, que ele vai fazer uma transposta, ele vai transpor esse data frame. Se tudo der certo, eu não tiver errado mais nada. Vamos ver. O que nós temos aqui? Um número por palavra, que é bem semelhante àquilo que eu mostrei dos word embeddings, certo? Só que usando uma técnica bem antiga. Então, cada palavra aqui eu tenho um XY dela no espaço vetorial. E se eu tenho um XY, eu acho que eu consigo imprimir isso no gráfico, certo? Vamos tentar? Aí a gente usa o matplotlib, matplotlib.pyplot plt plt.figure. Eu juro que é figure. Geralmente quando ele não autocompleta que eu fiz alguma coisa errada, mas a gente descobre já já. Fig size igual. Isso aqui a gente fez no outro, eu acho que eu uso 12,19, mas dá para colocar, sei lá, uns 15,10 para ficar maiorzinho. plt.scatterplot. E aí eu passo para ele quem? X e o Y. Quem é o meu X? LSA Words, que a gente criou aqui em cima. Posição 0. Então, eu quero todas as linhas. Lembra do nosso ponto lock? Todas as linhas, vírgula, coluna 0. E no Y eu coloco LSA Words. Todas as linhas, coluna 1. lt.show. E vamos ver. Falei que geralmente quando não dá autocomplete é porque eu estou fazendo coisa errada. O que eu errei aqui? Import importou. Ele está reclamando do 1 e do 0. Porque aqui faltou um ponto lock.
que ele está fazendo? Cada uma das palavrinhas ele está jogando no espaço. E ele jogou algumas, notou que tem menos pontos do que palavras. Porque tem algumas palavras que ele agrupou, quer ver? Olha essas duas aqui. Roma e roupa, elas aparecem só em um contexto tão próximo que ele deixou elas no mesmo ponto. Mas tem um jeito mais divertido. Aí agora entrando na parte de diversão de plotar isso. Que é a mesma coisa aqui. E vamos tentar plotar as palavras em si, para a gente ver. Então, a primeira parte é igual. Eu só vou mudar aqui, vou fazer um for. A cada palavra no LSA Words, word.index, eu vou usar o plt.annotate, que é o que serve para escrever no gráfico que eu vou gerar. E para ele eu passo o W, que vai ser a minha anotação, e aqui eu passo o X e o Y. Vou copiar aqui de cima. Passo o X e Y e passo o tamanho da fonte. Aí, vou colocar uns 15 para ficar visível. Deixa eu ver se vai. Quase. Series to class float. O font size, LSA words. Deu annotate. Aqui não é todos, porque eu estou dentro de um loop. Se eu estou dentro de um loop, eu preciso passar o índice, né? Melhorou. Lembra que eu falei que alguns itens ele agrupou? Ó? Roupa e aqui. Mas os demais dá para ver que ele jogou num espaço. Distribuiu as palavras no espaço. Isso é legal, né? Tipo, a gente já consegue pegar palavras e ficar plotando palavras. Eu acho isso bem divertido. Tem um outro jeito de plotar, mas aí é só de curiosidade. Em vez de plotar elas como no Annotate, a gente pode plotar como próprio item do scatter plot. Então, por exemplo, se eu comentar esse cara aqui, para autorizar alguém a entrar, peraí, autorizado. Eu posso criar aqui um PLT. Pronto, feature já está. Segura, comentei esse. E para cada item na lista, eu vou dar um plt.scatter. E aqui eu vou copiar essa parte do XY, que eu estou com preguiça. A gente passa o X e o Y. E a gente passa marker. Nesse formato estranho aqui, que é o que ele vai usar para escrever lá. Que é um cifrão, %S cifrão. Cifrão de novo. E vai preencher com W. E a gente passa para ele aqui um S, que é o size, e vamos colocar uns 2000, porque senão vai ficar pequeno demais. Deixa eu ver se isso vai. A mesma coisa de cima, só que plotando as palavras grandes. Tá? Isso é LSA, não tem segredo, vai. A gente está simplesmente criando tópicos, estamos pegando um corpus grande e criando tópicos para ele. E na hora que ele cria esse tópico, ele tenta extrair essa informação, manter essa informação semântica do relacionamento das palavras. Vamos fazer isso com
por Simplicity, para ver se muda muito. Vamos pegar aqui a parte do LSA. Vamos pegar aqui a parte da text, não. Aqui. Sentença. Vou repetir porque eu prefiro colocar lá embaixo. Copiamos para cá. Nós temos o nosso bag of words, a com PFDF, está completo. Rodou rápido até. Vamos criar o nosso LSA para ele. Posso copiar daqui de cima. Quantos componentes agora? Se a gente jogar só 2 componentes, vai ser meio estranho, porque eu falei que lá tinha mais de 150, uns 154 textos diferentes. E são 11.900 sentenças desses 154 textos, de 3 níveis de complexidade. Concorda que tem mais de 2 assuntos? Deve ter vários assuntos. Só que eu não sei quantos assuntos tem. Então, a gente pode usar isso como se fosse para gerar embeddings. Vamos falar aqui para gerar com 100. Deixa eu autorizar mais alguém. Permitido. Vamos tentar fazer com 10. Vamos forçar ele a agrupar o por Simplicity em 10 tópicos e ver o que acontece. Ele agrupou aqui. Vamos tentar visualizar isso agora, igual a gente visualizou esse. Vamos ver como fica. Não é isso que eu quero. Aqui já é para as word embeddings. Eu quero a visualização primeiro dele aqui. Fui longe demais. Essa. Certo? Que eu tenho os tópicos? Não, eu quero que eu tenha os tópicos. Vamos fazer de novo, mais rápido do que eu encontrar. O que a gente vai fazer aqui? Os tópicos df é igual ao pd.dataframe com F maiúsculo. A gente vai passar o LSA que a gente acabou de criar. Vamos passar columns. E vou passar aqui um array de tópicos, ok? Eu vou colocar 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se deu certo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos sobrando. Valendo. Então, eu pedi para ele agrupar em 10 componentes. Vamos ver como que ele agrupa isso. E eu vou fazer igual a gente fez lá em cima, tópicos df, vamos colocar os textos aqui. Text igual a em o nosso df sentence text. Tópicos df e vamos mandar ele imprimir. Funciona. Ele agrupou em 10 grupos. Ele criou 10 tópicos a partir de todos os textos aqui. E relativamente rápido, vocês viram, né? Para 11.000. No BROC, que é um pouquinho maior, demora um bocado, alguns minutos. Mas, dependendo da sua tarefa, ou do seu corpus, ou de onde você vai aplicar, uma vantagem de você usar um LSA em vez de uma Word Embeddings pode ser
a velocidade que você consegue treinar isso. Ok, já sabemos que funciona. Vamos ver embeddings a partir desse corpus, que a gente vai usar o nosso por Simplicent para criar uma identificação para cada palavra a partir disso. E aí sim eu consigo copiar daqui. Agora eu quero as words. Vai de Ctrl C mesmo. Peguei as features names, peguei o data frame, pegamos os componentes do SVD. LSA words. Vamos ver se funcionou. Vamos pegar aqui um LSA words em que eu quero. Vamos pegar lembra do ponto lock? Ponto lock pega o índice aqui. Então, por exemplo, se eu passo ponto lock útil, ele vai me trazer um número, um array de números representando a palavra útil dentro desse contexto. Se eu pego aqui palometas, nós temos o índice dela. Palometas é legal, um dos primeiros textos do por Simplicent. Acho que para a primeira parte é isso. Deixa eu ver as dúvidas. Acho que foi meio rápido, né? Ah, meu Deus. Preguiça é igual a mais produtividade. Ctrl C, Ctrl V faz milagre. Sidney. Diga. Posso colocar um tópico para você dar a sua impressão e discutir um pouquinho? Boa, manda. Existe uma diferença entre esses vetores densos, né, os tópicos e tudo mais, e o Bag of Words clássico. Tá. No Bag of Words clássico, apesar dos vetores serem esparsos, muito grandes, aquela coisa toda, você tem mais legibilidade dos seus dados, né? Então, você consegue ver o que acontece em cada frase, em cada documento, etc., né? Tá. Nessas técnicas que você está mostrando, quando você compacta aí as dimensões, você perde um pouco da legibilidade do conteúdo, né? Você não sabe exatamente qual palavra aconteceu mais ou menos. Você não quer comentar um pouquinho dessas diferenças para o pessoal? Tá, verdade. Interessante mesmo. No Bag of Words, se pegar o principal, né, sem usar o TF-DF, ele é o melhor para se fazer uma análise, né? Porque você tem a quantidade de vezes que aquela palavra apareceu naquele lugar. Então, por exemplo, imagine que você fez um algoritmo lá para classificar e-mail se é spam ou se não é. E aí, de repente, caiu um e-mail nada a ver lá que classificou como spam. Aí você vai pegar isso, vai analisar o modelo e falar, tá, vamos descobrir por que esse e-mail caiu aqui. Você consegue explicar isso, você consegue pegar a Bag of Words que foi gerada a partir dali, ver a quantidade de palavras, consegue chegar como que o algoritmo decidiu aquilo ou não. A partir do momento que você vai mudando ou subindo o nível para o nível semântico, ou tentando extrair essas medidas mais latentes, né? Latente significa oculto. São medidas ocultas que você está tentando extrair. E elas são ocultas, significa que nem sempre você vai conseguir enxergá-las. Ele vai extrair relações do seu corpus, relações entre os textos que você tem, que às vezes você não vai conseguir dizer o que são. Tá? Você não vai conseguir explicá-las. Mas, geralmente, o resultado final, como você vai passar isso para um algoritmo, se for para aprendizagem de máquina, uma rede neural, por exemplo, que coloca muitas camadas ali, ela já é por si só difícil de explicar. Se você usa um algoritmo tipo uma árvore binária, até um random forest, você ainda consegue explicar como que ele chegou naquele resultado. Se você usa
uma rede neural, já começa a ficar um pouco mais complexo de você voltar e dizer por que que aquele texto foi classificado daquela forma. Então, é um trade-off aí, é um ponto importante a se pensar também. Assim, quando você precisa explicar o seu modelo ou entender o seu modelo de um nível para evoluir, talvez você queira usar somente bag of words mesmo e aplicar os algoritmos mais simples. Tá? Quanto mais você vai subindo, tipo, você pega hoje os modelos de língua mais avançados aí, o GPT-3, o BERT, é bem complexo de você dizer o que aconteceu ali. Você vê o resultado, você consegue julgar que o resultado é bom ou é ruim, mas é difícil de descrever o que aconteceu no meio. Então, uma das coisas mais estranhas que acontecem é que os algoritmos são racistas, os algoritmos são machistas. A partir do quê? Porque eles aprenderam a partir dos textos que estão na internet. E os textos têm muito disso, né? Tem umas discussões, por exemplo, você coloca homem no contexto de hospital, aparece médico. Mulher no contexto de hospital, aparece enfermeira. Então, são vieses que foram aprendidos, que foram levados para dentro desses modelos, e agora criou-se uma área toda nova para estudar como resolver esses vieses, como tirar isso, né? Porque a gente não quer treinar o algoritmo para levar a parte ruim do ser humano, né? A gente quer que leve a parte boa. Mas obrigado, professor Tiago, foi bem legal comentar isso. Tudo bem? Então vamos para a parte 2. 15 e 20. Vou fazer ela. A gente vai até onde der, tá? Não é. Acho que não tem muita coisa. Porque na próxima aula, a gente vai falar bem mais a fundo dos algoritmos, do Caminhos e do Agglomerative Clustering. E vai medir, vai ver como medir, como ver se ele é bom ou ruim. Nós vamos criar um notebook novo. Esse o Google ainda não vai me travar, com a quantidade de notebooks que eu criei hoje. Vamos seguir a partir do Por Simplicente, que já temos aqui. E vamos tentar aplicar algoritmos de agrupamento nele. A gente vai usar os algoritmos de agrupamento do sklearn. Que novidade, né? Regex já posso fechar. sklearn clustering. A documentação, eu acho que uma das melhores documentações dentro do sklearn é essa da parte de clustering. Ele te mostra aqui os diversos algoritmos e para que você vai usá-los, dependendo de como estão os seus dados. Então, os dois que a gente vai usar é o primeiro aqui, que vai ser o Caminhos, e o Agglomerative Clustering aqui, nessa coluna. Tá? Mas percebam que tem muitos outros. E para você mudar de um para o outro é muito simples. É só mudar a classe. O que esses algoritmos fazem? Vamos ver Acho que o Caminhos é o mais fácil de visualizar. Tem 1 milhão de animações no YouTube. Caminhos Animation. Eu consigo dar play aqui? Vamos tentar. Esse aqui parece ser legal. Consegue visualizar? Ele cria aleatoriamente um número de centroides e ele vai verificando pela média dos pontos que estão mais próximos dele, vai ajustando, faz um lupão e vai ajustando e no final ele te diz que ponto pertence a que cluster. Detalhe importante nesses algoritmos, você precisa passar para eles a quantidade de grupos. Então, por exemplo, no Por Simplicente,
Quantos grupos eu tenho ali? Eu não sei. Então, ou você faz tentativa e erro e vai colocando o número e ele vai tentando, ou você usa algumas técnicas. Uma das técnicas que a gente vai ver na próxima aula é a técnica do cotovelo, que te diz qual que é o número ideal de grupos dentro de um determinado espaço que ele vai te mostrar. Tá, mas aqui só para... Já deu para visualizar o que ele está fazendo, né? Tem muitas outras animações, procurem depois. E é basicamente, pega um número de centros e tenta distribuir pelos dados. O hierárquico, hierarchical clustering, ele é um pouquinho diferente, ó. Em vez de colocar números de centroides no espaço e tentar ir procurando pela média, ele simplesmente tem o bottom-up e o top-down, né? Então, por exemplo, o top-down ele considera tudo num grupo só. Aí ele divide em dois. Aí divide em dois de novo. Aí divide em dois, baseado na distância dos pontos dentro daquele grupo. E aí você fala para ele uma linha de corte, por exemplo, se eu quero cortar em 5, ele vai cortar aqui e vai te falar quais são as pessoas, quais são os itens que estão dentro daquele grupo. Tá? Esse é o hierárquico. Os outros todos têm abordagens parecidas, semelhantes, diferentes. Cada um é bom para uma coisa. Mas, geralmente, o caminho resolve a vida em muitos casos. Por isso que a gente vai usá-lo. Essa vai ser a aula 3B. E vamos ver como é bem simples fazer isso. Aqui está com aquele nosso probleminha famoso lá. Sentence text, diferente de sentence text. Eu executei aqui, executei. Sentence text, a digitação tá brava hoje, é por causa do calor, pessoal. Geralmente eu não sou assim, confesso. 2060 a gente vai dar o drop nele e vai acontecer um fenômeno muito legal aqui, que é a extraordinária linha zumbi. Já mostro para vocês. Drop NA. Eu descobri enquanto eu estava fazendo esse teste. Vou colocar o shape aqui para vocês verem. Nós temos 11.977. Então, eu apaguei uma linha. Tamo junto. Tinha 978, apaguei uma linha, estamos aqui. Aí não temos mais os nossos NA, então a gente vai conseguir trabalhar feliz agora. Como a gente faz isso? Mesma coisa que eu coloquei lá. Estou criando aqui. Eu vou colocar esse aqui como DF2 para facilitar a visualização da linha zumbi. L. Beleza, então nós temos o DF1 que está lá com 978 e o DF2 está 977. Estou fazendo um TF-DF nele. Mesma coisa que a gente já fez lá. Não tem muito o que fazer aqui. Em seguida, eu vou aplicar o LSA nele. Nada demais. A única diferença é que aqui agora eu joguei para 100. Eu quero 100 dimensões. Então, eu estou chutando que 100 dimensões é suficiente para descrever os dados dentro desse meu corpus do Por Simplicente. Temos aqui o nosso LSA pronto. Aí, tá. Eu quero colocar isso dentro de um data frame do Pandas para a gente usar nas fases seguintes, ok? Como é que a gente faz isso? A gente pode criar aqui o nosso famoso topics.df, que é igual ao pd.dataframe com F maiúsculo, passando o LSA para ele. Aqui a gente vai falar para ele que o topics.df text é igual ao meu df
2. Sentence text. E eu quero também o ID da sentença. Eu vou mostrar para vocês no final, porque na hora que a gente for plotar isso, é bom a gente ter um ID único de cada texto, tá? Aqui, deixa eu pegar o Word Simplicity. Bom, aqui já dá para ver, ó. Tá vendo que ele tem a única chave dele que não é repetida? Eu poderia usar o índice aqui do próprio Pandas, mas eu quero uma chave do próprio corpus. Então, o Sentence ID é algo que não se repete. Tá? Então, é esse cara que eu quero usar. Sentence ID. Aqui eu vou chamar de Sentence ID. E aí, topics df.shape, só para ter certeza. 977, beleza? 102 colunas, as 100 daqui, mais essas duas que eu coloquei. A primeira coisa que eu achei estranho aqui quando eu fiz isso, vamos ver se agora vai acontecer. Se olhar no final das 100 colunas, tá vendo que o Sentence ID ele adicionou como float? Aí eu, caramba, estranho, né? Porque tem o Sentence ID aqui não é float. Então, se eu pego um df2. Data types, d types. Sentence ID é um int. Por que ele virou um float no topics df? Enfim, investigando, eu descobri que tem um NA aqui dentro do topics df. Então, se você pega aqui o df.query e lembre, pegamos nosso lá Sentence ID diferente de Sentence ID. Olha o 2060 aí. Mas eu juro que eu matei ele aqui em cima. Isso deu um trabalhinho, mas eu descobri que, qual que era a minha orelhada? Quando eu mudei ele aqui para... Quando eu apaguei e dei o drop NA, ele manteve o índice original. Então, se a gente vier aqui no df2, .lock, e pega, por exemplo, 11977, ele a pele vai combinar com vários detectores, certo? Só que se a gente pegar o 2060, ele não existe mais, porque eu apaguei. O 2059 está lá e o 2061 está lá. O que acontece? Eu apaguei uma linha, mas eu mantive os índices anteriores. Aí, na hora que eu vou atribuir aqui a sentença, ele vai pelo índice. Então, ele cria uma linha, ele fica com uma linha a menos e ele cria essa linha 2060 aqui que ele não encontra. A boa notícia é que é fácil de resolver. Você só precisa vir aqui no df2 e falar para ele reindex, cadê você? Reset index. df2 é igual a df2.resetIndex. Esse reset index vai voltar, o tamanho está o mesmo, só que ele vai voltar a sequência a sequência certa agora. Então, se eu pegar aqui o 2060, ele existe, só que não é o que eu apaguei. E se eu pego o 11977, já não existe, tá? A última linha ficou sendo 11976. Enfim, caso alguém encontre uma linha zumbi, observe o reset index, pode ser isso. Eu vou só treinar de novo aqui, então, agora com o df2 resolvido. Vou fazer de novo o LSA dele. Isso é muito rápido, é muito legal.
shape dele aqui está certo. E se eu mandar imprimir ele, vamos ver se os dtypes. Agora o dtype voltou int, legal. Se eu mandar imprimir, agora não temos mais nenhuma coluna com NA. E se eu mandar imprimir ele, a gente tem no finalzão o número inteiro aqui, que é o ID da sentença. Toda essa enrolação era só para chegar numa representação dos nossos textos, uma representação numérica dos nossos textos. Cada texto, então, cada um dos 11.977 textos tem 100 colunas de números representando o texto. Então começa a ficar interessante. Tá, o que a gente faz com isso agora? Vamos tentar plotar isso antes de agrupar, para ver como fica. Tá, se eu tentar plotar 100 dimensões, a gente não vai conseguir visualizar. Antes de plotar, deixa eu voltar para o chat e ver se ainda está todo mundo vivo. William Ribeiro, parecido com KNN. Bem parecido. O K-means é bem parecido com o KNN. A diferença dele é o means, né? A média, que ele sempre pega a média e move o centro para aquela média. Internet deu problema, Yasmin, boa. Isso é bom utilizar sempre que fizer um drop? Depende. Se você só fizer o drop e sair usando, tranquilo. Agora, se você fizer que nem eu lá e 2 dataframes separados, pegar um dataframe e tentar colocar dentro do outro, vai dar ruim. Na hora de fazer o merge vai dar ruim. Então, se você não tiver um index, às vezes quando você importa o seu dataframe, você pega o index da próprio dataset. Eu poderia ter usado o sentence ID como index na hora de importar. Aí não teria esse problema. Mas achei interessante mostrar porque deu comigo, com certeza vai acontecer com mais alguém. Aí vocês vão dar uma chance para o reset index. Vamos plotar isso então. Eu não consigo plotar 100 dimensões, mas eu consigo plotar 3 dimensões. Como é que eu vou transformar isso em 3 dimensões? A gente pode fazer algo bem semelhante ao que a gente fez, só que dessa vez eu vou usar o PCA, só para ser diferente. sklearn. Era o decomposition, né? Import PCA. Aí, dentro da PCA, a gente vai criar um PCA igual a PCA. Aí é bem parecido lá com o outro, tem que falar para ele também o número de componentes. N components, components, igual a 3, que eu quero colocar num gráfico. E vou fazer o que? O meu dataset PCA vai ser igual ao PCA.fit transform. Digitação tá difícil hoje. E vou colocar quem aqui? Eu preciso pegar esses valores do nosso data frame, só que sem as 2 colunas finais, tá? Vamos fazer um XY, como se a gente fosse aplicar um algoritmo, igual da primeira aula. Quem é o X? São todos os valores numéricos. Então, eu posso colocar aqui que vai ser o topics df, todas as linhas, e vou pegar da coluna 0 até a coluna 100. Tá? Então, estou pegando todas as colunas do topics. Vamos ver se vai dar certo. Não gostou? Invalid slice no topics df. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. A pressa. Lembra que eu comentei que nós temos o lock, que pega o nome, o índice
que é aquele lá, o 977, por exemplo. E nós temos o iloc, que pega a posição. Aqui, como eu estou fazendo 0 to 100, eu estou querendo a posição. Senão eu teria que passar para ele 7, 8, 9, 10, 11, etc. Então eu preciso passar para ele um iloc. E da mesma forma, eu posso pegar o y, que seriam as classes, né? Ou aqui no caso vão ser os nossos IDs. Então eu posso pegar e colocar, por exemplo, topics.iloc vai ser o 101, deixa eu ver. Mandar printar o y para ver se deu certo. Deu certo. Tá, então nós já temos XY. Se a gente fosse usar um classificador, um regressor, etc, etc, a gente já conseguiria trabalhar, porque aqui só tenho números, e aqui eu tenho um número também que é a classe ou a saída. Eu quero plotar esse x. Então eu vou transformar esse x de 100 dimensões para 3 e vou mandar plotar ele aqui. Deixa eu ver se essa parte vai funcionar primeiro. Se não, é bom nem avançar. Inválido sintaxe, porque eu preciso importar o PCA. Funcionou, bom sinal. Agora eu vou dar um import matplotlib .pyplot. Eu quero fazer um gráfico 3D, tá? Só para impressionar. Então, vai ficar fig igual a plt.figure1. Isso aqui é igual àquele que eu tinha feito. Fig size 15,10. E agora que muda. Então, a gente cria um subgráfico aqui. Fig add subplot. E aqui dentro eu coloco o 1, que é a posição que ele vai ficar. E o projection 3D, que é o mais importante. Ups. Projection 3D. E no final, eu vou mandar o sub.scatter, que é o cara que vai escrever. E aqui eu preciso passar, agora são 3 dimensões, eu preciso passar as 3 dimensões para ele. Então, vamos lá. PCA, que a gente reduziu ali em cima, da linha 0 até a linha... Não, vamos para tudo primeiro. Vamos para tudo. Todas as linhas na posição 0. E aí, eu vou pegar a posição 1, a coluna 1 e a coluna 2. Tá? 0, 1, 2. Vamos ver se isso assim já vai. plt.show. Básico. Tem um plat aqui em um lugar. Botou. Mas ficou bem bagunçadinho, né? Tipo, dá para ver que cada pontinho desse é um texto. No nosso caso é uma sentença, vai. Porque eu estou usando o por simplicente. Então, cada pontinho desse seria uma sentença num mapa 3D reduzido de 100 dimensões, onde ele conseguiu agrupar. Se eu colocar aqui 0 até 200, facilita um pouco a visualização. 0 a 200 e 0 até 200. Ok? O que temos até agora? Temos um monte de pontinhos no espaço que a gente quer agrupar. E agrupar usando um método não supervisionado. Vamos ver como é complexo fazer isso. O que a gente faz? From sklearn cluster, import o primeiro, que é o caminhos. A gente cria um caminhos aqui. Caminhos. E a gente tem que passar para ele, primeiro, o número de clusters. A gente sempre vai passar.
Vamos colocar 3 aqui para tentar agrupar em 3. E tem algumas outras propriedades de Tanning, mas acho que esse aqui sozinho vai resolver. Vamos manter simples. A gente vai dar o camins.fit no X. Tá? Para efeito de agrupamento aqui, eu vou usar de 100 dimensões. Poderia usar de 3 dimensões. Também dá um resultado bem parecido, tá? Se você tiver algo muito, muito, muito grande, você pode aplicar o PCA ou o SVD e depois fazer o agrupamento. Em seguida, caminhos.fit. Ele vai retornar para a gente os labels de cada ponto, cada um dos 11.977 pontos, ele vai retornar para a gente um label dizendo assim, ó, esse cara pertence ao grupo tal. Como que ele faz isso? Através do camins.labels. Então, assim. Autocomplete não funcionou, isso é um mau sinal, mas já a gente descobre. Tá, vamos rodar e ver se funciona. Ele disse que funcionou e foi até rápido, né? Vamos imprimir aqui o labels. Caminhos. Vamos rodar de novo. Olha que legal. Ele já rodou nos 11.977 itens e já agrupou eles aqui para mim, ó. Cada um deles trouxe uma classe. 0 é classe 0, classe 1 ou classe 2. E aqui tem um array gigante. O que é legal agora para visualizar isso? A gente consegue plotar no mapinha. Se a gente pegar o mesmo plot aqui de cima, vou copiar até com import, tá? Não precisa mais. E a gente passar aqui um parâmetro que é a cor, C de color. E vai ser a cor, vai ser o labels, caminhos, de quem? Ele tem o mesmo tamanho dos outros, então vamos colocar de 0 a 200 nele também. Olha só, gerou 3 grupos. E pintou a corzinha pra gente. Quer ver como isso fica com tudo sem os 200? Pega tudo aqui também, tudo aqui também, e tudo aqui também. Fica bonito, né? Não tem dificuldade nenhuma em usar isso, tá? Todo o conceito que está aqui por trás é bem legal, vale a pena estudar, mas é muito simples de você usar e trabalhar com isso. Quer ver como é difícil trocar o modo e usar o hierárquico em vez de usar o caminhos? Você copia essa parte, cola aqui, aí você muda aqui em vez de caminhos para Agglomerative Clustering. Vamos chamar de AGG só para ficar diferente. Agglomerative Clustering. Também passa o número de clusters para ele. AGG.fit. E os labels aqui, vou chamar de label AGG também, só para ficar diferente. Label AGG. Olha que dificuldade. É um pouquinho mais lento que o Caminhos, viram? Vamos ver quanto tempo demora. Retornou. Ele é um pouco mais demorado. Tem muito ponto, né? Ele fica, a forma de calcular dele interna. O Caminhos, uma das vantagens dele é justamente a velocidade. Vamos mandar plotar esse daqui agora para ver como ficou. Se muda alguma coisa, fica muito diferente. Matplotlib, a mesma coisa. Eu não apliquei o PCA, eu já tenho. É que só o labels muda. Em vez do labels do Caminhos, é do AGG. Ficou diferente, viu? A forma de agrupar dele deu bem diferente aqui.
Vamos pegar só com 200 para ver se é muito diferente. Com 200 é bem parecido. Eu acho que ele só mudou a cor aqui. Quer ver? Vamos plotar isso com 200 do lado aqui também, para a gente comparar. Ó, tem um grupo aqui, um conjunto distribuído aqui e uns pouquinhos gatos pingados. Tem um grupo aqui, um distribuído dos gatos pingados. É só inverter a cor. É praticamente a mesma coisa. Em poucos itens, né? Em muitos itens você viu que já deu diferença. Logo, dependendo do seu dataset, pode ser que um algoritmo de agrupamento funcione melhor ou pior que o outro. Depois dessa fase aqui, esses grupos têm que ser passados para um humano, tá? Aprendizagem não supervisionada. O supervisor entra no final, pega esses grupos e vê se faz algum sentido. Talvez 3 grupos aqui eu obriguei ele a generalizar demais. Talvez fosse interessante usar um número maior, não sei. Mas aí vem a análise humana no final de tudo. Mas é bem tranquilo, né? Usar o Caminhos e o Agglomerative Clustering. Aqui eu usei usando LSA, então a gente aplicou LSA primeiro e usando LSA a gente aplicou os algoritmos. Mas você pode aplicar em cima de qualquer feature. Lembra da primeira aula, ou da segunda, não lembro mais, que a gente usou o tamanho da sentença e a quantidade de tokens da sentença? Eu poderia estar usando isso aqui para agrupar. Tá? Outras features podem ser utilizadas. E é isso. Sidney. Oi. Os alunos estão falando aqui que faltou arrumar um negocinho. Você já arrumou ou não? Cadê? No chat aí. Faltou trocar o Caminhos para o Agglomerative. Agglomerative. O que eu errei aqui? Aqui, né? Labels. Eu plotei o Agglomerative 2 vezes, é isso? Ou o Caminhos 2 vezes? Isso mesmo. Poxa, já foi melhor. Que vergonha. Fez todo sentido. Agora tá bem diferente, tá vendo? Os 200 primeiros, ele agrupou tudo num cara só. Sidney, vou te dar uma dica. Nessa hora a gente fala assim, era só para ver se os alunos estavam prestando atenção. Acredita nesse papo, mas... Muito boa, professor. Foi de propósito, pessoal. Foi só para ver se vocês estavam prestando bem atenção. E, pelo jeito, prestaram atenção. Que legal. Muito bom. Bom, para essa aula de hoje era isso. Na que vem a gente vai ver, então, as técnicas para tentar achar o número de clusters ideal. E vai ser legal aplicar isso no dano diferente, que no caso que eu apliquei lá do Rastros, o Agglomerative e o Caminhos ficaram muito parecidos. E aqui parece que eles estão bem diferentes. Então vai ser interessante aplicar as medidas para ver qual deles se sai melhor. Enfim, e façam isso no BR Walk lá. Quero ver vocês fazerem. Eu acho que o aglomerativo vai demorar um pouquinho. Esperem algo em torno de 1 hora ou 2 para rodar. Mas deve funcionar. De mais importante, antes de encerrar, é copiar o link do teste close e colar no chat. Atenção, esse é o link do teste close. Respondam o link do teste close. Me ajudem a comprar um ar-condicionado novo, porque vocês ouviram o barulho desse negócio. É ensurdecedor. Né? E eu mesmo que tive que instalar, eu mesmo que quebrei a parede, instalei. Ajudem a pagar uma instalação decente da próxima vez, por favor. E é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, viu, Sidney? Então, só lembrando que na semana que vem é a quarta e última aula do curso, né? Então,
quarta que vem, às 2 horas, neste mesmo bate local, nos encontramos para finalizar. Tá? Ó, tem uma última pergunta do William, Sidney. Quer aproveitar para responder? Vamos aproveitar. William, dá para dizer qual algoritmo foi melhor? Nesse caso, por enquanto, não. A gente tem algumas análises que a gente vai ver na próxima aula, aí já é spoiler, que assim, se você tem um humano que vai e analisa, tipo, não precisa analisar o corpus inteiro, mas o humano analisa 5% do corpus. E aí você compara esses 5%, a resposta do humano com a resposta da máquina. E aí você diz o como foi bom esse agrupamento dele. Tá? Ou, um exemplo que a gente vai fazer, a gente compara um algoritmo com o outro. A gente vê o quanto um algoritmo concorda com o outro. Tá? É outra técnica. Mas assim, o único jeito de dizer o qual deles é o melhor é abrindo e olhando. Esse é um problema, não é um problema, é uma característica da aprendizagem não supervisionada. Então tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney. Você vai parar a gravação depois e disponibilizar também para eles, né? Vou parar e já mando. Devo mandar hoje ainda. Então tá bom. Se vê quarta que vem. Tá bom? Falou. Até logo. Tchau. Tchau, Sidney. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.